Olá, olá, meus caríssimos amigos, professor André Maia aqui com vocês. Falamos até então sobre todas as peças recursais previstas no CPC. Algumas delas são também previstas em leis de ações constitucionais. Trabalhamos aqui aquelas que têm uma probabilidade muito maior de cobrança na sua prova de segunda fase, OAB, como apelação, agravo de instrumento, recurso ordinário, em menor escala, recurso especial, recurso extraordinário, obviamente, a depender da segunda fase. E, por fim, falamos das que eu chamei inusitadas. Agravo interno, agravo em RESP-RE, embargos de divergência e a peça de embargos de declaração. Eu quero trazer para vocês aqui uma outra possibilidade recursal. Não é questão de ser inusitada, mas a circunstância processual talvez não seja tão clara e tão comum para todos. Vamos pensar o seguinte: regra geral, você consegue visualizar o caminho do processo, a marcha processual, da seguinte maneira: é proposta uma petição inicial, esta petição inicial foi ajuizada e distribuída como regra para um juiz, juiz de primeira instância. Este juiz vai ordenar a citação do réu. Réu foi citado e ele vai, dentro do prazo legal, produzir sua defesa, que é a contestação. Após a formação aqui do contraditório, nós vamos ter, regra geral, o juiz avançando para a fase instrutória. O juiz vai ter a fase de saneamento do processo, vai verificar se está tudo em ordem, e o processo vai ter a sua fase instrutória até caminhar para a decisão final, até caminhar para a nossa importantíssima sentença. Só após toda a marcha processual teremos o juiz de primeira instância proferindo a sentença, que é a decisão que põe fim ao processo. Isto é o que a gente espera. Este processo pode durar alguns anos, né? Alguns bons anos a depender do juízo. Quem sabe 2, 3, 5. Nossa, professor, tanto tempo? Pois é, pode acontecer. Sabemos que a vida daqueles que trabalham na atividade jurisdicional não é fácil, em razão do grande volume que é levado ao Poder Judiciário. Então, o processo nem sempre será célere, como se espera, como a nossa querida Constituição apregoa. Então, nós teremos uma marcha processual bem demorada. Mas pode acontecer de esta sentença não aparecer aqui após anos de tramitação, instrução, produção de provas, e então o juiz proferir sua decisão. Isto pode acontecer de forma abreviada. Como assim? Será que o nosso amigo magistrado, ao receber a petição inicial, poderá ele, recebeu a petição inicial, poderá ele proferir aqui uma decisão de indeferimento. Indeferimento. Ah, é indeferimento, então é agravo de instrumento. Calma. Indeferimento da petição inicial. E da mesma maneira que eu já
falei para vocês, então se é indeferimento, eu vou lembrar, indeferimento da tutela provisória, indeferimento do pedido de inclusão de intervenção de terceiro, indeferimento de liminar, sempre vem à sua cabeça o agravo de instrumento. Pois é. E este nome é suscetível de provocar em muitas pessoas boas, super preparadas, uma pequena confusão. Mas esta decisão que indefere a petição inicial pode acontecer? Pode acontecer. Indeferimento da petição inicial, o que é isso? Que raio de indeferimento é este? É um indeferimento que nós vamos encontrar em decorrência do estudo do procedimento comum. Você lembra que você estuda a petição inicial a partir do artigo 319? Sim, você lembra. E o 309 vai ter os desdobramentos, falando inclusive dos pedidos, e um dos desdobramentos do 319, por conseguinte, um dos desdobramentos da petição inicial é a possibilidade de esta petição inicial ser indeferida. Sério, sério. E aqui você vai passear. Passear, eu sei que você já conhece isso, porque você já passou pela primeira fase, porque você já se graduou, eu sei que você conhece tudo que eu estou falando. Mas vamos dar uma passeada, como quem não quer nada, no artigo 330 do Código de Processo Civil. E quando você encontra o artigo 330, você vai ver hipóteses de indeferimento da petição inicial. Hipóteses de indeferimento da petição inicial. E tem várias hipóteses. Em todas elas, várias hipóteses, em todas elas, o processo vai ter uma decisão e esta decisão tem natureza de... Aí é que está o problema. Esta decisão que indefere a petição inicial é decisão de indeferimento. É uma decisão em que cabe agravo de instrumento, ou é uma decisão em que cabe a apelação. Cabe a apelação. Nossa, André, eu nunca pensei nesta hipótese. Então, pense. Pense porque não é uma hipótese irreal. Primeiro, que está escrito no CPC. Segundo, que acontece no mundo real. E aí, pensa. Você tem todo o tempo do mundo para me dizer, em 10 segundos, qual é o recurso que cabe contra esta decisão. Eu sei que a maioria está pensando em um, mas será que este um que a maioria está pensando de fato é? Porque, repito, decisão de indeferimento. O réu talvez não tenha nem sido citado. E agora, o que você me diz? E você lê o artigo 330 e ele traz 4 hipóteses de indeferimento da petição inicial. Quando ela for inepta, e aí os casos de inépcia estão no parágrafo 1º deste artigo 330. Também o juiz indeferirá a petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima. Pense em uma ação popular. Pense em uma ação popular em que o autor, supostamente um cidadão, na petição não faz prova de que é cidadão, não cumpre aquele requisito do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, que é ter o título de eleitor ou o documento que a ele corresponda. O juiz pode deferir a inicial de plano. Por quê? Porque a parte é manifestamente ilegítima. Porque se o juiz não indeferir, compete ao réu na contestação alegar como preliminar de mérito a ilegitimidade de parte. Olha que legal. Também é caso de indeferimento da inicial
quando o autor carecer de interesse processual e quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Então, meus caríssimos amigos, se for levado a você que foi ajuizada a petição inicial e o juiz, ajuizada pelo seu cliente, né? Você, como advogado, ajuizou a petição inicial, o juiz recebeu a petição inicial e decidiu, dizendo que está indeferida a petição inicial por talvez a parte ser manifestamente ilegítima, ou então dizer que o autor não tem interesse processual. Obviamente, esta decisão é contra os interesses do seu cliente. É ou não é? É. É contra os interesses do seu cliente. O seu cliente e você, advogado dele, vocês farão o quê? Cabe recurso? Sim, recurso é a medida cabível contra uma decisão. A questão vem e traz para você. Qual a medida judicial cabível contra a decisão proferida pelo douto juízo da terceira vara civil? E aí? E aí você sabe muito bem que dos vários provimentos judiciais existe um negócio chamado sentença. E sentença é aquela decisão do magistrado, do juiz, que extingue um processo, põe fim a um processo. Mas nós sabemos que esta decisão pode julgar resolvendo o mérito ou não resolvendo o mérito. Pode ser uma decisão sem resolução de mérito, sem julgamento do mérito da ação, ou com o julgamento do mérito da ação, ou com a resolução do mérito. De toda forma, a decisão porá fim ao processo. Se a decisão põe fim ao processo, esta decisão aqui tem natureza de quê? Esta decisão aqui tem natureza de sentença. Põe fim ao processo. Como é que você sabe disso? Ou como é que você vai saber disso? Bom, você vai saber disso porque você estudou. E você sabe que a sentença tem um capítulo próprio no CPC em que você vai ver estas duas sentenças, resolvendo e não resolvendo mérito. E quando você passeia pelo artigo 485, inciso 1º do CPC, você vai ver que, quando o juiz profere uma decisão indeferindo a petição inicial, ele proferirá uma sentença sem resolução de mérito. Dá uma corridinha agora no 485, inciso 1º do CPC. A decisão do juiz de primeira instância que indefere a petição inicial, por qualquer razão que seja, a decisão que indefere a petição inicial é uma decisão do juiz chamada de sentença, e é uma sentença sem resolução de mérito. Se é sentença, qual é o recurso cabível? Apelação. Não é caso de agravo de instrumento, mas é caso de apelação. Não que você não saiba disto, mas talvez por estar sempre ligado. Apelação, após todo o trâmite processual, o juiz profere a sentença. Apelação é o recurso em que o objetivo é atacar a decisão sentença do juiz, após todo o trâmite processual. Então, a gente só pensa na apelação no fim do processo. Mas, às vezes, o fim do processo é logo no início. É logo quando o juiz recebe a petição inicial e ele pode entender que estamos diante de um dos casos do artigo 330.
E, ao indeferir a petição inicial, ele está proferindo uma sentença sem julgamento do mérito. E, neste caso, qual é o recurso cabível? O recurso cabível, adivinha? Apelação. Nossa, mas eu vou fazer uma apelação contra esta decisão? Sim. Eu vou tirar isso de onde? Do mesmo capítulo que trata do indeferimento da petição inicial. E aí eu convido todos vocês à leitura do artigo 331 do CPC. Artigo 331 do CPC. Nossa, André, eu nunca li este artigo. Ótimo, vai ler agora. E quando você lê este artigo, você vê que, se o juiz indeferir a petição inicial, o que pode o autor, que foi prejudicado com a decisão, o que ele pode fazer? Agravar ou apelar? Apelar. Então, é uma apelação, só que com um fundamento aqui do 331. Apelação com fundamento do 331. Nossa, que estranho. Pois é, aqui está a nossa apelação. Então, vamos colocar aqui, naquele esqueminha que a gente sempre faz, um juiz, seja ele estadual ou federal. Obviamente, isto vai implicar uma diferença lá na petição de razões recursais. Este juiz profere uma decisão de indeferimento da petição inicial. Esta decisão de indeferimento da petição inicial tem natureza de sentença. Se tem natureza de sentença, nos termos dos artigos combinados 330, combinado com 485, inciso 1º, combinado com 331, todos do CPC, esta sentença vai provocar a interposição do recurso de apelação. Mas é o mesmo nome? Apelação é apelação. Apelação. Ah, é apelação do indeferimento da petição inicial? É, mas o nome do recurso é apelação. Óbvio que na hora de falar do cabimento, na hora de falar dos fatos, na hora de falar do direito, você vai mencionar esta ideia do indeferimento da petição inicial, sem dúvida alguma, mencionando inclusive estes artigos. Mas é uma apelação. Então, o que eu quero destacar aqui é só a estranheza do momento, porque muitos não vão se ligar. Uma apelação logo após a decisão do juiz, mesmo antes de oferecida, apresentada a contestação? Pois é, a vida não é fácil. Logo, esta apelação vai ser encaminhada para o tribunal competente. Qual o tribunal? Depende se é juiz estadual, TJ. Se é juiz federal, TRF. Para o tribunal. TJ ou TRF. Para a segunda instância, juiz estadual ou juiz federal, aqui respectivamente, ao que eu coloquei do lado de lá. Se é apelação, nós sabemos que a petição de interposição é endereçada para o juízo a quo, o juízo que proferiu a decisão recorrida. E a petição de razões recursais é endereçada para o juízo ad quem? O juízo que vai julgar o mérito recursal.
Então, aqui está a petição de interposição, petição de interposição e petição de razões recursais. Nossa, então eu não preciso me valer daquelas regras de apelação que já foram estudadas no 1009 ao 1014, 1009 e 1014? Lógico que vai. Aqui é só o primeiro enquadramento, mas assim que você percebe que é a apelação, óbvio que também eu vou me socorrer dos artigos da apelação, 1009 a 1014. Porque todo o regramento procedimental da apelação está aqui neste grupo de artigos, que tem capítulo próprio no CPC, 1009 a 1014. Só que esta apelação, com todos aqueles requerimentos que nós conversamos do vídeo de apelação, nós teremos um requerimento aqui diferenciado. Qual é o requerimento diferenciado que nós temos aqui nesta apelação decorrente de uma sentença que indefere a petição inicial? Você que leu os artigos que eu aqui mencionei, vocês vão ver que quando há esta apelação, a apelação é interposta para o juiz, não é? O juiz que profere a decisão recorrida. Este juiz, neste caso, e em outros, como no caso da sentença de improcedência liminar do pedido, o juiz, neste caso, ele tem a faculdade, a possibilidade de, antes de remeter o recurso ao tribunal, ele pode se retratar. A legislação vai dizer que o juiz tem 5 dias para se retratar. Eu peticionei apelando. Vou endereçar a folha de rosto, a petição de interposição, para o juiz. O juiz tem 5 dias para se retratar. E então ele encaminha para o tribunal, caso ele não se retrate. Como assim se retratar? Ele pode mudar a decisão dele, ele tem a oportunidade dada pela lei. Ele pode mudar a decisão dele, que antes era de indeferimento, e agora ele pode deferir a petição inicial. E aí a apelação vai perder o objeto. Ela não será mais necessária não será mais necessário que o tribunal aprecie o apelo. Por quê? Porque o juiz já fez o papel dele. Agora, se o juiz não se retratar, ele vai comunicar o réu para que o réu apresente a resposta à apelação. Qual é a resposta para uma apelação? Qual é a resposta para qualquer recurso? Contra razões recursais, contra razões de apelação. Se o juiz não se retrata, o recurso está prevalecendo. Se o juiz se retratar, o recurso não prevalecerá. Aí o processo segue para o réu contestar. Mas se o recurso prevalecer, o juiz vai dar ao réu a oportunidade de ele apresentar a resposta ao recurso, que é a peça de contrarrazões de apelação. Estes recursos, quer dizer, o recurso com as contrarrazões serão encaminhadas para o tribunal para que o tribunal aprecie. A decisão do juiz será mantida ou reformada? O tribunal vai dizer. Se o tribunal reformar a decisão do juiz, do indeferimento passa a prevalecer o deferimento. A partir de agora, então, o réu terá o prazo aberto para apresentar sua contestação, que não foi apresentada até então. O que eu estou querendo dizer para vocês é possível esta apelação no início do processo. E nesta apelação, na petição de interposição, tem o juízo de retratação. Então,
Aqui fica a observação. Na petição de interposição da apelação, na petição de interposição desta apelação, além dos requerimentos tradicionais deve ser deve ser incluído deve ser incluído o pedido para o juízo ACO, o juízo de origem se retratar. Tudo na forma do artigo 331 do CPC e seus parágrafos. Como é que ficariam, então, os requerimentos? Endereçamento, preâmbulo, tudo igual ao que você sabe. Aí, como é que vem os requerimentos? Então, requerimento 1. Requer que este recurso seja recebido no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. No efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Beleza. O outro requerimento requer a intimação, do recorrido, se é apelação, o recorrido é um apelado, né? Do recorrido ou do apelado para apresentar contra razões. O que mais você vai requerer? Requer a intimação do representante do Ministério Público, por extenso, sem abreviar nada. Requer ajuntada do comprovante de pagamento, ajuntada do comprovante de pagamento do preparo, inclusive do porte de remessa e do porte
de retorno. E vocês que acompanharam a aula de apelação e de recurso ordinário, e de RESP e de RE, mas especialmente de apelação, vocês viram que o CPC traz artigo para tudo isto. Então, eu não estou inventando da minha cabeça. O CPC traz artigo para tudo isso, então você não precisa decorar. A nossa prova é de consulta, basta você, tendo feito um modelo que eu sempre peço para que façam os modelos, e ter uma noção espacial de onde está isso no CPC. É óbvio que você não vai marcar nada estruturando peça, porque isto é proibido pelo edital. Você já tem isso tudo no jeito. Agora é que vem o requerimento diferenciado. O requerimento diferenciado também está no CPC. Vocês lembram que eu coloquei o quinto requerimento da apelação dizendo assim: requer, eu vou escrever como originalmente eu coloco na apelação e vou fazer a modificação para esta apelação aqui. Requer que este recurso, requer que esta apelação seja, pergunto para vocês, o juízo de admissibilidade é feito em uma apelação pelo juízo de origem ou pelo juízo que vai julgar o recurso? Você lembra muito bem que o CPC diz que a apelação será encaminhada para o tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. Significa que o juízo de admissibilidade vai ser feito lá em cima. Na apelação e no recurso ordinário, o juízo de admissibilidade é feito pelo tribunal recorrido, o tribunal que vai julgar o recurso. No RESP e no RE, o juízo de admissibilidade é feito perante o juízo de origem, o juízo que proferiu a decisão. Vamos lembrar, a ideia é que no RESP, no RE, antes de o processo chegar lá nas cortes superiores, é feito um filtro aqui, no juízo de origem. Mas na apelação e no ROC, não. Na apelação e no recurso ordinário, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o tribunal lá em cima. Então, requer que este recurso seja remetido para o tribunal ou para o juízo competente, para o tribunal ou o juízo competente, para que seja feito o juízo de admissibilidade, juízo de admissibilidade e análise e julgamento do mérito recursal, das razões recursais. Isso tudo está no CPC e fizemos tudo isto na apelação. Só que nesta apelação especial aqui, antes da remessa, o que eu vou pedir? Falamos, né? A retratação do juízo ACO.
antes da remessa, o que eu vou pedir? A retratação do juízo à quo. Então, eu posso ou manter este texto que você está lendo aqui, da remessa, mas antes dele colocar que seja feita a retratação no prazo de 5 dias, caso não feita, a remessa para o tribunal, ou então eu posso fazer uma redação alterada, uma redação em que eu vou incluir, antes dessa remessa aqui, o pedido de retratação. Então, requer que este juízo à quo, este juízo de origem, faça a retratação no prazo de 5 dias, caso não feita, que o recurso seja remetido para o tribunal competente para que seja feito o juízo de admissibilidade e análise do julgamento oral. Então, isto aqui é o que a gente coloca nas apelações. Nesta apelação, vou mudar a redação aqui embaixo para ajustar ao que a gente quer. Requer que este juízo de origem, este juízo à quo, faça a retratação ou o juízo de retratação, faça a retratação no prazo legal de 5 dias. Aí você, que é uma pessoa inacreditável, coloca aqui, artigo 331 do CPC, mostrando para o examinador que você é diferenciado, faça a retratação no prazo legal de 5 dias e, caso não se retrate, remeta e, caso não se retrate, remeta este recurso. Aí você pode copiar o que está aqui. Remeta este recurso. Eu vou fazer esta colagem, se vocês me permitem. Copiar. Colar. Pronto. Remeta este recurso para o tribunal competente para que seja feito o juízo de admissibilidade e o julgamento das razões recursais. Ou seja, eu substituiria este requerimento de todas as apelações por este requerimento aqui completo, quando for possível o juízo de retratação. Conseguiu entender o meu raciocínio? Eu tenho certeza de que sim. Apelação é apelação. Não muda nada. A estrutura da apelação do início ao fim é a mesma. Só que neste caso aqui, como é uma apelação em que a própria legislação no artigo 331 permite que
seja feita a retratação, permite o juízo de reconsideração, juízo de retratação, nós vamos fazer constar este requerimento. Mas, professor, o juiz não sabe disso? Ele sabe. Mas o examinador pode querer saber que você também sabe disso. E aí ele pode pontuar isso na sua prova. Então, é só um pequeno ajuste, o que está em vermelho, em relação às apelações normais. Esta mesma conversa, e eu vou colocar aqui idem, esta mesma conversa, idem, está, idem, ao que vimos no artigo 330 e 331 do CPC, esta mesma conversa de apelação tendo um juízo de retratação, nós vamos ver no artigo 332, em que existe também uma outra apelação aqui. Quando um juiz estiver diante de uma situação em que não é necessária a instrução probatória, a fase instrutória, o juiz julgará liminarmente, entendamos, em início liminis, de imediato, preliminarmente, improcedente o pedido que, aí o CPC vem e elenca 4 hipóteses. Contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, e aí um monte de coisa. Repare que nestes casos, o juiz percebeu, por exemplo, de cara, de plano, o autor propôs a ação e ele vê que a ação é ele de ofício, porque é matéria de direito público, ele vê que a ação está prescrita ou caducou, ocorreu a decadência. Então, o juiz pode, desde então, ab início, ele pode julgar liminarmente improcedente o pedido. E quando julga liminarmente improcedente o pedido, improcedência é uma sentença. E contra esta sentença do artigo 332, cabe recurso de apelação, porque a apelação é o recurso que cabe contra sentença. E nesta apelação, o juiz também pode se retratar no prazo de 5 dias. E se o juiz não se retratar? Ele vai determinar que a outra parte apresente as suas contra-razões recursais, vai mandar a apelação lá para o tribunal reformar a decisão. E aí segue o fluxo do processo. Então, o que nós temos aqui é tanto o artigo 331 quanto o artigo 332, eu não coloquei título, né? Vamos botar aqui 6.5, é isto? 6.4 foram os embargos de declaração, 6.5, tudo o que já foi falado antes. A apelação, não é que a apelação seja uma peça inusitada, mas este momento da apelação 6.5, a apelação contra indeferimento da petição inicial e contra
improcedência, improcedência, improcedência liminar do pedido. Eu quero, meus amigos, que vocês concluam o raciocínio deste tema aqui. Apelação é um recurso que cabe contra uma decisão. Decisão que põe fim a um processo. Decisão que põe fim a um processo proferida por um juiz. Em primeira instância, um juiz, decisão que é sentença, cabe apelação. Agora, esta sentença decorre do quê? Isso é relativo. Ou do processo inteiro, de cabo a rabo, do início ao fim, ou desta circunstância logo inicial. O juiz indeferiu a petição inicial por não haver cumprimento de uma formalidade exigida no 330 do CPC. Ou o juiz, de pronto, desde logo, desde o início, viu que o processo não precisa continuar, porque não é necessária a fase instrutória e ele já pode decidir de plano. Em uma situação ou em outra, o juiz ele vai proferir uma decisão terminando o processo. E ao terminar o processo, nós temos uma decisão de um juiz chamada sentença. E sentença vai ensejar o recurso de apelação. Todo o restante da estrutura da apelação é exatamente o mesmo. O mesmo do que você conversou comigo no vídeo de apelação. Muito bem, meus amigos, muito bem. Eu trouxe aqui para você este recurso contra estas decisões aqui. Em deferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. Se isto aparece na sua prova, esta decisão é uma sentença. E contra a sentença cabe apelação. E nesta apelação, na forma da lei, cabe um pedido de retratação do magistrado que proferiu a decisão. Então, o que eu sugiro para vocês no vade-mecum? No capítulo da apelação, lá do lado do 1009, ou antes do 1009, quando o CPC fala lá, capítulo da apelação, coloca ver artigos que eu citei, 330, 331, 332, 330, 331, 332, 485 e o 487, que é a sentença com julgamento de mérito. Então, você coloca lá no seu 1009, faz a remissão lá, no artigo inaugural da apelação. Coloque, ver, artigo 330, 331, 332, 485 e 487 do CPC. Fez a remissão? Maravilha! Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo. Bons estudos a todos.